Todo Mundo Odeia Podcast. Olá, meu nome é Tônia Hag e eu curso Produção Editorial. Oi, eu sou o Fábio, eu curso Meteorologia. Nós fazemos parte do PET Ciências Sociais Aplicadas. Esse é o quarto episódio da nossa série Todo Mundo Odeia Podcast e hoje falaremos sobre as consequências sociais e ambientais da exploração de minérios. Por isso, sejam bem-vindos ao Todo Mundo Odeia Mineração. Bom, para dar início ao episódio, cabe fazer uma retomada histórica da exploração de minérios no Brasil e apresentar o atual panorama dessa atividade que está diretamente vinculada à história do nosso país, especialmente ao estado de Minas Gerais. A mineração no Brasil teve início no século XVIII em Minas Gerais, assim como grande parte dos frutos da exploração das terras brasileiras do período colonial, quase a totalidade dos minérios explorados no Brasil foi enviada à Europa. Um dos marcos históricos mais importantes para o setor no país foi a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, criada durante o Estado Novo pelo presidente Getúlio Vargas. Até hoje, essa é a maior indústria siderúrgica do Brasil e da América Latina. Trazendo uma perspectiva mais recente, segundo os dados do Ministério de Minas e Energia, em 2017, o setor contribuiu em 4,69% com o Produto Interno Bruto Nacional, que busca avaliar as riquezas geradas pelo país. Esses dados comprovam que a mineração é uma indústria muito lucrativa que atrai muito o interesse de estrangeiros. Contudo, são visíveis as consequências socioambientais que a exploração com insuficiente fiscalização tem provocado no território brasileiro. Conforme uma reportagem do jornalismo investigativo apresentada no Fantástico, da Rede Globo, em agosto de 2020, mais de 130 toneladas de mercúrio são despejadas anualmente na Amazônia. Nos últimos 25 anos, foram 3.000 toneladas de mercúrio que chegaram nos garimpos da Amazônia. O mercúrio é utilizado no processo de separação do ouro para outros minerais encontrados na Terra. Posteriormente, o minério é despejado nos rios ou então aquecido até a sua evaporação. A utilização por si só do mercúrio não é necessariamente perigoso, entretanto, esse metal tem capacidade de se acumular ao longo da cadeia alimentar. Assim, caso seja despejado na água, pode contaminar os peixes para venda e consumo na região, e assim, contaminar uma rede ainda maior de consumidores dos peixes contaminados. A intoxicação por mercúrio provoca principalmente danos ao sistema neurológico, variando desde sintomas mais leves, como insônia e diarreia, até complicações neurológicas mais graves, como depressão, ansiedade, falhas de memória e até demência. Mas, para a construção das barragens e rejeitos provenientes de mineração, diversos estudos são necessários. Eles levam em conta diversos fatores para determinar o local da construção, sendo eles qual será a área diretamente afetada, a área de influência direta e a área de influência indireta. Para isso, são avaliados os efeitos da qualidade do ar, como as partículas em suspensão, os ruídos e as vibrações. Os impactos do meio físico e biótico são realizados por um longo período de anos, aproximadamente 10 anos de estudos em diferentes estações do ano, para coletar todos os tipos da vegetação e os animais e estudar quais são os hábitos deles, e qual será a consequência na vida caso a barragem seja construída no local. Nas áreas diretamente afetadas e de influência direta, eles realizam estudos sobre impactos socioeconômicos. Há relatos de estudos demonstrando qual seria o valor necessário para indenizar a população que seria afetada e qual o valor necessário para reforma e descartar a barragem do grupo de risco do desastre. Nesse relato, que se refere ao desastre Mariana, ocorrido em 5 de novembro de 2015, os valores pagos para indenização seriam menores, então os acionistas optaram por manter a barragem funcionando mesmo com um alerta. De forma geral, a região onde está localizado o Complexo Germano está inserida em duas áreas selecionadas pela biodiversitas, como sendo prioritárias para a conservação: o quadrilátero ferrífero e as florestas de borda leste do quadrilátero. E da mesma forma que os pesquisadores da Fundação Biodiversitas fizeram esse estudo para o estado de Minas Gerais, o Ministério do Meio Ambiente realizou estudos semelhantes em todo o Brasil. De acordo com esses estudos, a região do Complexo Germano também está inserida em duas áreas consideradas prioritárias para a conservação: o quadrilátero ferrífero mesmo e a Cachoeira das Andorinhas, ambas consideradas como sendo de prioridade extremamente alta. As consequências dos desastres ambientais na saúde impactam no consumo de água. Alguns estudos realizados 2 anos após os desastres mostrou que as águas da bacia do Rio Doce estão impróprias para consumo humano, pesca, irrigação e produção de alimentos em todos os pontos analisados pela Fundação SOS Mata Atlântica, que abordou 29 municípios e distritos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.
Esses distritos percorreram um longo de 733 quilômetros, por onde correu o rastro da lama. Além disso, a qualidade de água dos rios que compõem a bacia do Rio Doce está ruim ou péssima em 89% dos pontos de coleta analisados e regular em 11% dos pontos. Nenhum local a água foi considerada boa ou ótima na escalação de avaliação da entidade. A pesquisa constatou ainda a ausência de vida aquática, como girinos, sapos e peixes, em 7 dos 16 pontos que apresentam qualidade de água péssima ou ruim. Nesses locais, o espelho da água estava repleto de insetos e pernilongos, vetores de graves problemas de saúde pública, como a dengue, a zika, a chikungunya e febre amarela, disse Malu Ribeiro, especialista em água do SOS Mata Atlântica e responsável pela expedição. A poluição por metais pesados, também nas águas do Rio Doce, continua fora dos padrões legais. Segundo esse estudo, ela apresenta concentrações elevadas de sólidos em suspensão e metais pesados, como manganês, cobre, alumínio e ferro, em diferentes trechos monitorados. Apenas 2 pontos de coleta, localizados em Perpétuo Socorro e Governador Valadares, ambos no Rio Doce, não apresentaram índices de cobre na água. O consumo de pequenas quantidades de cobre pode provocar náuseas e vômitos, e quando ingerido em grandes quantidades, pode afetar os rins, inibir a produção de urina e causar anemia devido à destruição de glóbulos vermelhos. A ingestão do metal manganês pode trazer rigidez muscular, tremores das mãos e fraqueza. Pesquisas realizadas em animais apontam que o excesso desse componente no organismo provoca alterações no sistema nervoso central e pode levar à impotência. Depois de 2 desastres ambientais que vitimaram 289 pessoas, surge o questionamento. Por que isso segue se repetindo? Quanto tempo falta até que aconteça novamente? Qual será a próxima cidade devastada pela lama? E, sabe o que estas barragens tinham em comum? Embora não possa ser confirmada como causa, destaca-se que ambas foram construídas pelo método conhecido como alteamento a montante. Nesse método, a altura da barragem é sucessivamente ampliada, de forma que novos barramentos são construídos em cima do próprio material depositado na barragem. Segundo a Agência Nacional de Mineração, ao menos 50 barragens de rejeitos encontram-se no estado de alto risco de rompimento, só no estado de Minas Gerais. Destas, 28 ainda estão em funcionamento. O descaso do Estado brasileiro, que falha em não adotar critérios mais rigorosos na fiscalização da atividade mineradora no Brasil, e a impunidade com as irresponsáveis e criminosas atuações das empresas privadas, tornam estes crimes ambientais lucrativos e compensadores. Em acordo com o Ministério Público Federal, a Samarco Mineração, controlada pela brasileira Vale e pela anglo-australiana BHP, e responsável pela barragem que rompeu em Mariana, comprometeu-se a pagar R$1 bilhão como indenização. E em julho de 2020, a Justiça Federal determinou ainda que a empresa pague indenizações que variam entre R$24 mil e R$95 mil às vítimas atingidas pelo desastre. Contudo, o valor é considerado insuficiente para a recuperação da região, que pode demorar até 100 anos para ser completamente restaurado. Entre 2010 e 2013, a Samarco lucrou R$13,3 bilhões. Além disso, até hoje, 5 anos depois desse desastre, não há provas de que o valor foi devidamente pago. Agora, em termos jurídicos, 3 comissões de investigação para apurar o crime em Mariana foram montados. Na Câmara Federal em Brasília, nas Assembleias Legislativas do Estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Entretanto, uma reportagem publicada no G1, o portal de notícias da Globo, apontou que cerca de R$388.700 foram pagos às campanhas eleitorais de metade dos deputados membros da comissão formada por parlamentares desses 2 estados, Espírito Santo e Minas Gerais. Obviamente, por nenhuma coincidência, nenhuma das comissões chegou a alguma conclusão sobre a responsabilidade do crime. A obra Vidas Deslocadas, o caso Mariana, como modelo brasileiro para a aplicação dos direitos dos desastres, aborda o desastre ocorrido e a sua repercussão em relação aos deslocados internos, pois, segundo a autora, Franciele Benini Agnitibusch, não há legislação que trabalhe e defenda especificamente a proteção do cidadão que é deslocado de sua casa e precisa ser realocado para um outro espaço, pois o seu antigo endereço tornará inabitável. Chegamos então ao final do episódio 4, Todo Mundo Odeia Mineração. Em nome de todos os colegas participantes, agradecemos a atenção de todos. Foi enriquecedora a produção dos conteúdos. Esperamos que tenham aproveitado o nosso projeto
e não se esqueçam de conferir as nossas redes sociais na descrição. Obrigada, até mais. Todo mundo odeia podcast.